o espírito separatista antijudaico. Vamos ler lá em Ezra, a partir do capítulo 1, a partir do Passuque 2 a 5. Baruch atah Adonai Asher Baharbam Mikol Hamim Venatanai Torato Baruch atah Adonai Notenu Torah Ve'Berit Hatasham. Amém. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o eterno Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Yehudá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Yehudá, e edifique a casa do Senhor teu Deus, Senhor Deus de Israel, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Eterno, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Yehudá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito o Eterno despertou para subirem a edificar a casa do Eterno que está em Jerusalém. Baruch Hashem. O contexto histórico, os Ahim conhecem, é o momento onde se cumpre o tempo onde os Bnei Israel têm que retornar para casa, têm que voltar do cativeiro. Em 722, antes da nossa era, as 10 tribos elas foram cativas para a Síria. Depois de quase 100 anos, Nabucodonosor veio sobre as tribos do sul, Yehudá, Benjamim e os levitas que estavam ali, e também foram para o cativeiro. Naquele momento, naquela ocasião, o Império Babilônico tinha tomado toda aquela região que era da Síria. Então a Síria não existia mais como um império. Foi um império gigantesco. E naquele lugar já estavam as 10 tribos. E agora vem as outras duas. Deu o tempo de 70 anos e essas tribos retornaram. Porque o Eterno já tinha profetizado através do profeta Jeremias que eles iriam ficar 70 anos. Então, o rei Ciro, rei da Pérsia, ele é tomado pelo Ruach HaKodesh e ele entende que o Eterno Deus encarregou para que libertasse o povo. E que esse povo voltaria para a terra de Israel, reconstruiria o templo sagrado e a cidade e os muros de Jerusalém. Então o Ruach HaKodesh levantou esse rei para edificar e construir. E esse rei, ele estava convencido e ele estava ciente de que o Deus das 12 tribos era o Deus de Israel. E ele escolhera também Jerusalém, que o Eterno tinha escolhido Jerusalém como o local, a cidade, o Monte Moriá, a cidade e o monte onde tinha sido construído pelo filho de Shlomo, pelo filho de Davi e Shlomo, ele construiu o Beit HaMikdash. Assim ele convoca os remanescentes das 12 tribos. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas, elas desconsideram que o local onde as 10 tribos foram é o mesmo local onde estava imperando o império de Nabucodonosor. E ali
muitos das 10 tribos, eles se misturaram com outras nações, outros fizeram techuvá e retornaram também. Nós vamos ver isso mais para frente. Não somente os das tribos do sul, como também os remanescentes das outras tribos do reino do norte, mantiveram a sua identidade preservada, a sua religião, e estavam de acordo com a visão incorporada e estabelecida pelo reino do sul. E nós temos que entender que o reino do norte, na divisão, ele tomou uma outra visão teológica. Nós vamos ver isso mais para frente. Podemos observar esse fenômeno na Brit Hadashah, onde encontramos uma personagem muito interessante. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas capítulo 2, a partir do Passuque 36. É muito interessante isso. Lucas 2, 36 a 38. Quer que eu leia? Deixa que eu leio. E estava ali a profetisa Hana, filha de Fanuel, da tribo de Asher. Tribo de Asher. Essa tribo de Asher faz parte das 10 tribos, entre aspas, perdidas. Muitas pessoas não consideram isso. E ela estava onde? Ela já era avançada em idades, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo ao Eterno com jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças ao Eterno e falava dele. Quem era? Yeshua, o bebezinho Yeshua. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, existe uma esperança messiânica aqui. Essa mulher, que era da tribo de Asher, se nós formos entender qual que era a teologia das 10 tribos depois da divisão, nós vamos ver que é praticamente quase uma outra religião. Uma religião sincrética das 10 tribos. E o Eterno mandava profetas atrás de profetas. Eliarro, por exemplo. Né? E eles não fizeram techuvá. E essa mulher da tribo de Asher, os seus familiares ou ela fez techuvá, largou da sua visão teológica dos seus ancestrais que tinham se desviado ao Eterno e fez techuvá segundo uma visão teológica da tribo de Yehudá, onde existia o templo em Jerusalém, o Monte Moriá. Eu estou frisando isso porque mais para frente nós vamos entender o porquê eu estou frisando isso. Vemos que existiam remanescentes da tribo do norte, de que de alguma forma retornou da Galut no período de Sírio, ou então posteriormente a isso, e fizeram techuvá, e se conectaram às tribos do sul e às suas doutrinas e à sua ritualística, uma vez que esse império englobou a antiga Síria, como eu comentei, e dessa forma estavam todos os remanescentes da tribo sobre o mesmo império e a mesma autoridade na Galut. Também está presente nos relatos das famílias que migraram para Eretz, arrolados no Sefer de Ezra. Havia descritas diversas famílias, como também famílias supostamente sacerdotais, que não conseguiram provar genealogicamente a sua origem, mas que subiram com o povo de Yehudá, pois compartilhavam de sua identidade cultural e religiosa,
Isso está lá em Esdras, capítulo 2, a partir do passuque 59 e também o passuque 62. Olha só. Também esses subiram de Tel Melá e Tel Arsá, Querubê, Adam e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. O que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que existiam algumas famílias que eram pertencentes às 12 tribos, só que eles não tinham documentado a sua genealogia. Ou seja, bem provável que sejam pessoas provenientes das 10 tribos do norte, que fizeram techuvá na Galut, como o próprio Eterno falou. Nós vamos ver lá na Torá de Moshe dizendo que se os Bnei Israel não andassem nos meus caminhos, daí eu traria o juízo sobre os Bnei Israel. Não viria chuva, e se eles continuassem ainda no seu pecado, daí eu traria mais disciplina, até que trarei um povo estranho que tirará os teus filhos da sua terra. E vocês vão morar numa terra distante, e lá clamarão, se lembrarão do Eterno teu Deus, clamarão por ele, e eu ouvirei e trarei de volta. Está cumprindo essa profecia, porque o Eterno é fiel. E esses Bnei Israel, das 10 tribos, como também das 2 tribos que foram, fizeram techuvá. E quando o decreto de Ciro foi uma realidade, eles fizeram suas malas e se juntaram àquelas multidões, só que muitas famílias não tinham como provar com a sua genealogia. Mas eles foram incorporados por causa da cultura. Eles andaram segundo a cultura judaica. Eles tinham nomes hebreus. Eles se vestiam como hebreus. Poderiam ser até misturados. Mas eles se submeteram à visão teológica de Judá. Reconheceram Jerusalém como a cidade capital, reconheceram o Monte Moriá como o local onde tinha o templo sagrado, e eles foram incorporados, mesmo que não conseguiram provar isso. O texto diz. E também tinham aquelas famílias que se diziam sacerdotais, mas só que não tinham documentação. O texto continua, no passuque 62 diz o seguinte: e eles procuraram seu registro dentre os que estavam arrolados na genealogia, mas não acharam nela. Existia uma documentação na mão dos Koanim, onde toda a genealogia, desde Arão, estava lá presente. E não se acharam nessa genealogia os documentos, ou a falta desses documentos, dessas outras pessoas que se diziam de famílias sacerdotais. E o texto diz que não acharam nelas, e assim, por impuros, foram excluídos do sacerdócio, e não das tribos. E eles seguiram para Jerusalém. Podemos encontrar e entender que na Galut da Síria e Babilônia, parte das 10 tribos do norte se incorporaram com Yehudá. Uma pequena parte permaneceu no território das 10 tribos. Quando o rei da Síria capturou as 10 tribos,
e levaram para a Síria aquelas pessoas, as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que não conseguiam andar, que tinham algum defeito físico, eles ficaram na terra. E o rei da Síria trouxe também, ele desterrou outros povos que ele dominou e ele mudava aqueles povos de lugar. Ele desterrava e colocava em outros lugares. Então, outros povos ali do norte, talvez alguns hititas ali na região onde é a Turquia, onde é a Síria, onde é mais para o Oriente, vieram pessoas também para a terra de Israel. E o texto diz, os irmãos conhecem, que esses povos se misturaram com aquele restante daquelas poucas pessoas que ficaram. E se formou um outro povo nesse momento. Ao ponto de que o Eterno, no texto diz, não vamos ler, mas só comentando, o Eterno mandou leões para atacar aquele povo, porque eles não estavam cultuando o Eterno Deus na Terra Santa. E o rei mandou um sacerdote que estava lá na Síria para Israel, para ensinar aquele povo a adorar e temer ao Eterno. Eles tinham a concepção de que o Deus daquele local não estava sendo adorado de uma forma certa. Então teria que ir um sacerdote mostrar para aquele povo como é que se adorava o Deus do local. Era a visão politeísta daquele momento. Cada Deus era um Deus responsável por um povo e por uma terra. Só que o nosso Deus é um Deus universal. Ele criou todas as coisas. Está em todos os lugares. Só que eles estavam difamando mais e mais, e purificando mais e mais a terra de Israel. Então veio sacerdote para ensinar aquele povo a cultuar ao Eterno. Só que eles aprenderam a cultuar o Eterno, mas não largaram os seus deuses, o texto diz. Eles fizeram um sincretismo religioso. Adoravam ao Eterno Deus e também adoravam a Baal, adoravam aos deuses que eles trouxeram lá do Oriente. Essa pequena parte que ficou na terra, eles se tornaram um povo chamado samaritanos. E provavelmente a maior parte desse povo, das 10 tribos, se misturaram com as outras nações. E foram tanto para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então nós vamos ter 3 partes. Uma que ficou em Eretz Israel, se misturou com as outras nações e se tornaram samaritanos. A outra que estava no Império Babilônico, fizeram techuvá e retornaram, ou não, né? Muitas ficaram ali no Oriente, mas fizeram techuvá ao Deus de Israel, largaram a visão teológica das 10 tribos que já tinham se desviado, e a outra se misturaram com as nações e se perderam. Talvez a maior parte. Muitos foram para a Europa também, dessas 10 tribos. Outras foram para a Índia, e assim se misturaram. Outras para a África. A parte das tribos do norte que se incorporou com Judá fizeram e se submeteram a uma visão de liturgia judaica. Retornaram para Eretz, abandonando as antigas posições dos seus antepassados, fazendo a techuvá, e mesmo não podendo provar as suas origens genealógicas, foram aceitos porque se submeteram às leis da Torá e às autoridades estabelecidas naquele período, as autoridades tanto jurídicas como sacerdotais e rabínicas daquela época, respondendo o chamado de retornar a Eretz Israel. Seria impossível
fazer uma techuvá para essas tribos sem reconhecer em Yehudá a preservação e a autoridade alárrica, bem como com o devido arrependimento de suas más obras e os equívocos teológicos, pois o Eterno, ele estava com a tribo de Yehudá e a trouxe conforme a sua bendita palavra. Meus amigos, é impossível que aquelas 10 tribos ou aqueles remanescentes daquelas 10 tribos fizessem techuvá se não tivesse um parâmetro teológico. E esse parâmetro teológico estava sobre Yehudá. O antijudaísmo contemporâneo acusa o judaísmo de ser pagão e idólatra, pois se contaminou na Babilônia com a idolatria. Os antijudaicos hoje afirmam que Yehudá, quando foi para a Babilônia, se corrompeu. Mas a Bíblia diz algo totalmente diferente. Eles preservaram sua identidade. Eles clamaram ao Eterno. E o Eterno ouviu a sua voz e trouxe eles de volta para a terra prometida. O texto bíblico diz que o Eterno estava com Yehudá. E essa acusação não se sustenta diante das Escrituras. Ageu 1, 13 e 14. Assim falou o Eterno pelo profeta Ageu. Então Ageu, o embaixador do Eterno, falou ao povo, conforme a mensagem do Eterno, dizendo: eu sou convosco. O Eterno falando para o povo de Israel, o povo de Yehudá, que estava na terra de Israel. Eu sou convosco, diz o Eterno. E o Eterno levantou o espírito de Zorobabel, ben Salatiel, príncipe de Yehudá, e o espírito de Yeshua, ben Yosadak, Cohen Gadol, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Eterno dos exércitos, seu Deus. Ageu 1, 13 e 14. Ageu 2, 4 e 5 diz: ora, pois, esforçai-te, Zorobabel, esforçai-te, Yeshua, diz o Eterno, esforça-te todo o povo da terra, diz o Eterno, e trabalhai, pois eu sou convosco. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que contratei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas, o Eterno está assinando embaixo, não está rejeitando o seu povo, e está recebendo as dádivas, as orações, e a forma com que o povo de Judá estava cultuando ao Eterno, quando retornou da Babilônia. Hana, a profetisa da tribo de Asher, utiliza o termo todos que estavam esperando a redenção de Jerusalém. O que é isso? Isso representa estar de acordo com as doutrinas e a esperança messiânica da linha judaica predominante. Qual que era essa linha judaica predominante que retornou da Babilônia, se não era um proto-farisaísmo? Com certeza, porque os saduceus não criam em ressurreição, não criam em muitas coisas que o Tanar nos diz, esperança messiânica. Ciro então convoca também todos os que iriam ficar no exílio, que pudessem contribuir com recursos, ou seja, ficaram pessoas ali também que não vieram a Jerusalém. Quando o povo se estabelece em Eretz, Zorobabel, Yeshua e as demais autoridades estabelecidas como chefe dos pais de Israel e anciãos dos judeus, conforme Esdras 4, 2, 3 e 5, 5.
reúnem o povo para prepará-lo e santificá-lo, a fim de iniciar essa nova etapa da história de Israel. Ou seja, quem eram as autoridades do povo que tinham retornado? Sacerdotes, os pais, os príncipes do povo. Não necessariamente da tribo de Levi, não necessariamente da família de Arão, mas eram o quê? Sábios anciãos. Nós temos o Sinedrim também, desde a época de Moshe, que essas pessoas eram autoridade, eram juízes e ensinavam o povo. E disso tudo que veio os fariseus. Desta forma, no 7º mês do calendário judaico, o povo edifica um altar nas ruínas do antigo templo, desde Yom Teruah, que é o Rosh Chodesh, cumprem a Torá de acordo com a forma que Yehudá compreendia em cumprir a Torá, segundo a Torá oral, gente. Não tem como cumprir nenhuma mitzvah se você não tiver um critério de Torá oral. Então, nós vamos ver o quê? Que esses Yehudim que vieram da Babilônia, se estabeleceram em Eretz Israel, foram na ruína do templo, que só pode fazer sacrifício lá, construíram um altar, antes de fazer outras coisas no templo, construíram um altar e sacrificaram no altar, no lugar correto, onde o Eterno tinha estabelecido. E eles fizeram segundo as alahot, que foram passadas de geração em geração. E onde estão isso? Na época estavam de uma forma oral. E hoje está onde? No Talmud. Nós identificamos isso desde a época de Esdra. Está contra esses escritos rabínicos. Realmente não tem sustentação bíblica. Muitos anti-judeus que estão hoje, eles falam que o judaísmo na Babilônia, ele se corrompeu, ele colocou o nome de deuses nos calendários judaicos, isso é um fato, mas as alahot foram todas preservadas, a forma de fazer a xeritá, a forma de colocar o sangue nos utensílios, qual eram as brachot, como eram feitas, como eram separadas, todos os animais, eles eram todos cortados, eles não iam inteiro no altar, tudo isso vinha de pai para filho. E é necessário, e aquelas tribos que tinham se desviado teologicamente, tiveram que se submeter à forma, ou à alahá, que a tribo de Judá tinha preservado, porque senão era impossível fazer techuvá. E hoje as pessoas querem fazer techuvá, ignorando a autoridade que está sobre a tribo dos Yehudim de hoje em dia, ignorando o Talmud, ignorando muitas coisas da tradição. É impossível, gente. Biblicamente é impossível. Rav Shaul fala, experimente de tudo, retenha o que é bom, retenha o que é bom, retenha o que é bom. Não dá para ser extremista ao ponto de ou tudo ou nada. Nós concordamos que existem coisas no Talmud que não são boas, não são interessantes, não batem com a Brit Hadashah. Mas nós entendemos que lá tem muita coisa, muita riqueza, muitas coisas importantes e são coisas que não podem ser descartadas. Rocha, outro ponto que é interessante a gente comentar é que o que é lei oral, Torá Sheviopê, vai geralmente até o ano 600, é chamada Mishnah, né? O resto do compêndio do Talmud são comentários e você pode discordar, por exemplo, das visões de
de Maimônides, de Nahman. Isso é muito comum no judaísmo em relação ao próprio... O próprio Talmud é uma discussão, um pensa de uma forma, outro pensa no outro, e depois tem uma conclusão. Isso é natural, né? Não, naturalmente, porque o povo judeu, por isso que é tanta literatura do judaísmo, ele sempre é um povo forçado e ele é estimulado a pensar e a raciocinar em relação à fé dele. Sempre em tentar entender, e por isso que há muitas conversas no Talmud relacionados a diversas outras coisas. Outro ponto que as pessoas precisam entender é que o Talmud foi compilado e escrito em períodos que o povo judeu sempre foi perseguido. Então, claro que às vezes você vai ter alguns relatos do Talmud meio agressivos em relação aos samaritanos, porque os samaritanos abandonaram os judeus e deixaram os judeus serem perseguidos. Aconteceria conosco também, em comunidades, se a comunidade nos abandonasse e nos deixasse sozinhos, sendo perseguidos. Então as pessoas precisam entender, tem discussões sobre remédios e outras coisas, que são relatos dos rabinos e dos sábios na época, com o conhecimento que eles tinham na época. Isso é inspirado? Não, mas isso faz parte da tradição que foi compilado pelo povo judeu. Exatamente. Né? Nós temos que entender isso. Tem um grande valor. Né? Retém o que é bom. Retém o que é bom. Agora, nós tínhamos também os antijudaicos da época de Esdras. Né? Não é uma novidade. Não é uma novidade. E a gente vai ver que muita coisa bate, gente. É o mesmo espírito que atuou ali, talvez atue. Né? Os antijudaicos da época, uma minoria dos descendentes de Efraim, que se misturaram com o povo dos cativos, enviados pelos assírios, e que se mantiveram na terra do norte, não compartilhavam com a visão doutrinária e nem ritualística dos judeus, que vieram da Babilônia. E nem com a Torá escrita, né? Ok? Porque eles só criam nos 5 livros. Eles não criam no Tanakh inteiro, nos Ketuvim e os Nevim. Por quê? Porque lá conta a história deles. 1 Samuel, Reis, 2 Reis, Esdras. Né? Nós vamos ler aqui. Eles não acreditavam nas leis, nas tradições orais, bem como suas interpretações da Torá, e por isso não praticaram as festas celebradas e se tornaram oponentes dos Yehudim e permaneceram contrariados contra o judaísmo da forma que eles praticavam. Ou seja, para fazer uma festa você precisa ter um critério. Como é que você vai fazer uma sucá? Existem leis para você fazer a cabana. Não é de qualquer jeito. Não é verdade? Existem leis para você fazer. Eles estavam fazendo essas festas que nós vamos fazer agora, né? De outono, que é Yom Teruah, né? Dia do toque, do shofar, né? Yom Kippur e Sukkot. Os samaritanos, eles não fizeram as festas com Yehudi. Por quê? Porque não compartilhavam a sua visão teológica. Eles tinham uma outra forma. E por isso, depois eles queriam participar da construção do templo. Sendo que, segundo a visão deles, o templo não teria que ser construído em Jerusalém. Nós vamos ver isso. A rebeldia e a insubmissão desses impediram que eles fizessem a Techuvá. Não obstante, quiseram ainda, após as celebrações, se unir com o Israel, com o pretexto de ajudar a construção do templo. Na verdade, eles defendiam a ideia que o templo deveria ser edificado não em Jerusalém, no Monte Moriá, mas em Samaria, no Monte Gerizim, que foi construído pouco depois daquele período e depois foi destruído na época de João Hircano I, em 128 antes da Era Comum. O capítulo 4 de Esdras fala o seguinte: ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao eterno Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, que eram as autoridades, não eram só autoridades
levíticas nem arônicas, eram os anciãos do povo, e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, reis da Síria, que nos fez subir daqui. Ou seja, eles estavam falando que eles já sacrificavam ao eterno Deus de Israel há muito tempo. Mas aonde que eles sacrificavam? No Monte de Gerizim. Com a sua própria alahá, com a sua própria visão teológica, corrompida, cheia de idolatria. E os Yehudim, não. Para você cultuar o Deus de Israel junto com a gente, vocês vão ter que fazer techuvá. Vocês vão ter que se arrepender. Vocês vão ter que se submeter à nossa alahá. Tem gente que quer cultuar o eterno de qualquer jeito. Gente. Tem gente que entra na techuvá e não se submete às coisas que já estão há 2000 anos estabelecidas. Não vai mudar o Shabbat no terço, né? Tem gente que segue coisas malucas. Tem um critério, tem uma forma, mas as pessoas têm um espírito de rebeldia. Eles não querem se submeter aos Yehudim. E se dizem israelitas. Como se pode se dizer israelita se não cumpre a Torá de a forma que o Eterno passou para os filhos de Israel? E aqui o Eterno disse: eu estou convosco, eu aceito a forma que vocês estão cultuando. Mas por que eles mudaram? Nós vamos ver isso. Por que eles mudaram? Será que foram por questões políticas? Né? Desta forma eles sacrificaram em altar não consagrado ao Eterno, no lugar fora do templo de Jerusalém. Eles tinham, segundo conta a tradição samaritana, outro lugar de culto, desde os tempos de Eli, o Cohen Gadol, anterior a Shemuel. Vocês lembram de Eli? Então, a tradição samaritana diz o seguinte, que quando o Yehoshua entrou na terra de Israel, ele estabeleceu a administração ali entre o Monte Gerizim e o Ebal. E a arca ficou lá há muito tempo, o Mishkan. A tradição samaritana diz o seguinte, que na época de Eli, ele levou a arca para Shiló. E ficou uma briga ali entre eles. Alguns levitas ficaram querendo que continuar no lugar onde estava e outros não. Só que ao correr da história bíblica, nós vamos ver o quê? O próprio Tanar falando que estava com Samuel. Samuel foi um homem que nasceu de uma forma milagrosa. Sua mãe era estéril. O Eterno falava com Samuel. O Eterno usou Samuel para ungir Davi. O Eterno estava com Samuel. E não conta nada sobre essa tradição samaritana. Ou seja, Davi escolheu Jerusalém. O Eterno indicou o Monte Moriá, que, segundo a nossa tradição, foi o mesmo lugar onde Isaac foi quase sacrificado, foi oferecido. Os samaritanos, como eram designados, eram contra a visão teológica, se opunham contra o judaísmo do período, que era a religião judaica, das tribos que retornaram da Galuta e acabaram se tornando inimigos de Israel. Eles não se submeteram ao sacerdócio e nem às autoridades e nem à alahá. E o que eles faziam? Esdra relata no seu livro: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Yehudá. Eles estavam construindo e eles iam lá atrapalhar, eles iam fazer guerra. E inquietavam-os no edificar, e alugavam pessoas contra eles para aconselhar, para frustrar os seus planos,
todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esses antijudaicos, eles estavam buscando destruir os propósitos divinos do povo de Israel, na reconstrução de Jerusalém, do seu templo, no fortalecimento e crescimento do seu povo. Esse era o objetivo deles. Eles queriam construir um templo no seu lugar. Queriam modificar toda a... Não se submeteram ao que o Eterno tinha passado para o seu povo. E, por isso, começaram a tentar frustrar os planos divinos dentro do seu povo. Por isso que eles foram rejeitados. Nos tempos de Yeshua, na Brit Hadashah também relata conflitos e oposições entre esses dois grupos. E Yeshua claramente se posiciona a favor do judaísmo. Vamos lá ver lá em Yohanan 4, 20 e 22, que diz a seguinte: Yeshua falando com a mulher samaritana, e ela fala assim: nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Yeshua: mulher, crê-me que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E ele fala assim: vós não sabeis o que adorais. Vós não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem do Yehudim. A palavra vem dos Yehudim. Vocês não sabem nada. Vocês têm que fazer a techuvá, aprender com a gente. Yeshua se posiciona a favor do judaísmo, que foi modificado. Houve algo na Galut da Babilônia. Houve adaptação, porque não tinha tempo. O que houve lá na Galut? Construção de sinagoga, construção de casa de estudo. Não tem como fazer sacrifício fora do templo. Vamos rezar ao Eterno, vamos buscar o Eterno em oração, em jejum, vamos ensinar nossos filhos. O Eterno estava com o povo ali, senão não teria trazido o povo de volta. A promessa diz o seguinte: se o povo que se chama pelo meu nome orar, eu olharei e sararei sua terra. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 7. Quando Shlomo fala com o Eterno cumprindo a sua promessa. Ali houve algumas modificações, porque não tinha templo. E se traz isso para a terra de Israel. Se constrói o templo, mas também se constrói uma sinagoga. Mas também se mantém aquela tradição que foi feita lá na Babilônia. E essa tradição é benéfica porque foi aceita pelo Eterno. E as pessoas estão falando o contrário. Yeshua fala: nós sabemos o que adoramos. Vocês não sabem. Vocês se corromperam. Tenho que fazer techuvá. Yeshua fala: olha, meus talmidim vai em toda Yehudá. E vai também em Samaria. E também vai nos confins da terra. Todos temos que fazer techuvá. Os judeus mantiveram suas tradições e se adaptaram às circunstâncias do exílio e desenvolveram novas práticas. Nós temos que ver isso. Tudo a oposição antijudaica forem impedida de se infiltrar entre os judeus, pois não se submeteram, não queriam cumprir a Torá de acordo com a Halahá judaica. Veja como é importante, gente, a gente entender isso até os dias de hoje. Não ficar inventando moda. O Eterno passou, Paulo mesmo diz, né, os oráculos estão com o povo de Israel. Agora, para finalizar, os grupos antijudaicos afirmam serem os verdadeiros filhos de Israel, descendentes das 10 tribos, os israelitas. Eles alegam
que se mantiveram fiéis à Torá de Moshe e que seus sacerdotes eram levitas da casa de Arão, que permaneceram com as 10 tribos do norte. Defendia que Yehoshua ben Nun, quando conquistou a terra, estabeleceu a administração ali. Mas existem várias divergências entre esses grupos e que podemos também identificar grande parte com grupos contra o judaísmo e anti-judaicos contemporâneos. Vamos ver quais eram as diferenças? A gente vai identificar muita coisa hoje em dia. Olha só que interessante. Reivindicação de ser o verdadeiro Israel. Teologia da substituição. Né? Os cristãos falam isso. Né? Nada de novo debaixo do sol. E os israelitas novos, caraítas, também estão falando isso. Né? Nós somos Israel. Nós somos israelitas. Nós somos verdadeiros. Eles se corromperam na Babilônia. Só que o texto bíblico diz que não. Nós nunca tivemos um lugar pagão, né? Só eles, né? Que se mantiveram a vontade divina e a construção do templo em Samaria, tá? Em detrimento ao judaísmo da época. Rejeição das alahot, das tradições orais e das práticas litúrgicas. Eles tinham tudo isso diferente. Eles rejeitavam. Hoje em dia também se rejeita a tradição oral, né? Se rejeita práticas litúrgicas. Para que usar sidur? Isso é coisa... Para que, né? Tradições orais, alahot, forma de interpretação. 3. Sincretismo religioso. Eles fizeram sincretismo religioso, com conceitos estranhos a Israel, como mudança de data de festa. Jeroboão mudou a data da festa de Sukkot. Em vez de ser no 15º dia, né, do 7º mês, ele colocou no 8º mês. Por quê? Para ter uma identidade. A 4, rejeição das escrituras sagradas além da Torá. Isso não, né? Eles só creem, esse povo aí só criam na Torá. 5, perda de identidade cultural e religiosa das tribos de Israel. Também miscigenação com diversos povos, prática proibida pela Torá. Também. Ali, eles fazem uma salada. Gente que fala que não crê nas alahot dos judeus e usam talit. Usam kippah. E falam contra Israel. Sem de vela de Shabbat não faz a braha. Faz as coisas o quê? Sincréticas. Vamos pegar um pouquinho do cristianismo, vamos pegar um pouquinho do judaísmo, vamos misturar tudo e o Eterno vai receber. Ou então larga tudo. O ideal é largar tudo. Não usar kippah, não usar talit, não cantar em hebraico, não usar o sidur, não fazer nada. Monta uma comunidade, Baruch Hashem, Deus vai ouvir. O problema é atrapalhar o trabalho dos verdadeiros judeus messiânicos que querem passar isso para os seus filhos, que querem criar os seus filhos num ambiente judaico, que querem ter um ambiente para que os Yehudim venham e se sintam em casa. Agora ficam fazendo esse tipo de coisa. Isso eu acho que vai ser meu último vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar mais, porque não adianta. Né? A gente só tem que se posicionar. Eu não quero ficar falando esse tipo de oposição. É porque estão tendo muitos vídeos falando barbaridades, né, da nossa forma de cultuar o Eterno, da forma que os Bnei Israel cultuam o Eterno. Isso a gente não pode se calar. Sem base acadêmica e sem base na nossa sem área. total base. 100% achismo. Né? Então, meu último vídeo. Perda de identidade religiosa, sincretismo, miscigenação, né? E também rejeição dos judeus, o povo do Eterno, seus sacerdotes, né? Dentre as nações, né? Existe um sacerdócio do povo de Israel dentre as nações. Suas autoridades, seus profetas, seus sábios, sua cultura, suas tradições, tudo isso
desconsideram. Ou então pegam parte e ficam fazendo esse tipo de coisa. Ok, mas a gente vê para finalizar o que aconteceu com Jeroboão. 1 Reis 12, 26 a 33. Ali fala o seguinte: e disse Jeroboão em seu coração: agora tornará o reino para a casa de Davi. Já estava separado, mas ele pensa assim: se esse povo subir para fazer sacrifício em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor Roboão, ou seja, a tribo do sul, o rei de Judá, e me matarão e tornarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou um conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha só o que ele fez. Oi? Não fez um, fez 2 agora. Fizeram 2. Para quê? Para enganar o povo. Porque se esse povo buscar o eterno, eles vão me matar e vão continuar sendo, né, súdito do rei de Israel. Então eu vou fazer o quê? Uma religião à parte para segurar esse povo. Para eles não irem lá. Para eles não... Vou esconder, vou fazer uma barreira aqui. Muitos saíram, muitos levitas, que existiam muitos levitas nas terras do norte, voltaram tudo para Jerusalém. Pessoas de outras tribos também saíram, que eram, porque sempre tem um remanescente. E Eliahu não ouviu, ele falou, né, do próprio Eterno, quando ele falou assim: Eterno, só tem eu aqui. Né? O que o Eterno falou? Tinha quantos? 7.000 que não dobraram os joelhos. Da onde que eram esses 7.000? Dos reinos do norte. Muitos saíram. Né? E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, como a festa que se fazia em Judá. Ou seja, ele fez Sucote no 8º mês. Edificou um altar semelhante em Betel, sacrificando os bezerros que fizeram em Betel. Sacrificou um altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês. No dia que ele tinha imaginado em seu coração. Gente, tem gente que imagina no coração e faz. No dia que ele imaginou no seu coração, fez a festa. Não se cultua o Eterno num dia que ele entende ser o dia certo. Temos que ir na Torá. Temos que buscar os critérios para a interpretação dessa Torá. Roboão, ele estabelece um novo culto. E ele utiliza do sincretismo religioso para se opor ao reino e impedir que as 10 tribos, por motivos religiosos, possam abalar a sua posição política. Para finalizar, meus amigos, o texto é claro em dizer que se puseram a religião judaica preservada no exílio babilônico e que retornava para Eretz, eram verdadeiramente Israel, eram verdadeiramente a Alahá, ou as interpretações aprovadas pelo Eterno nosso Deus, que constituem lideranças como Esdra, Zorobabel, para exortar o povo e para andar segundo os preceitos e mandamentos da Torá, segundo a Alahá dos escribas, doutores da lei e do período. O Taná nos diz que por motivos políticos toda essa abominação foi feita para prender o povo e impedir eles de cumprirem a Torá e de servirem ao Eterno conforme todo Israel serve há milênios, e por isso sobreviveu esses 20 séculos em meio a terríveis perseguições. Muitos hoje em dia, nessa oposição contra o judaísmo, alegam que se o povo estudar as tradições judaicas, as literaturas rabínicas, né, as formas milenares de interpretação bíblica, eles negarão Yeshua e, por conseguinte, as suas congregações ficarão vazias. Na verdade,
É a mesma mentalidade de Jeroboão. Se a gente ensinar o Talmud, eles vão embora daqui. Simples. Então não vamos estar contra aquilo que pode dar um pouco mais de profundidade de entendimento. Rocha, por que grandes sábios judeus como Isaac Lichtenstein, o Rabino e outros, que criam nos Midrashim, no Talmud, mesmo depois de criar Yeshua, nunca abandonaram Yeshua até a morte deles? E todos eles criam nessas literaturas, estudavam e ensinavam em suas sinagogas sobre isso. E aí, prejudicou a fé deles? É interessante que é uma falta de confiança no Eterno. O Eterno coloca, o Eterno tira. Quantas congregações aí gentílicas que entra muita gente sai e vai para o mundão. Não tem como segurar. E a pessoa tem um livre-arbítrio em ficar ou não ficar. Então a gente não pode esconder coisas ou ter medo de estudar coisas mais profundas. Se a pessoa sair, saiu. Baruch Hashem. Temos que confiar em Deus. Não é porque meia dúzia negou Mashiach. Muito mais foi para o mundão. Eu conheço, estou muitos anos na Teshuvah. Eu já vi muita gente negar Mashiach. Mas eu já vi muita gente, eu conheço muita gente que está até hoje e estuda literatura rabínica. E aprende e cresce. Se a pessoa vai negar, o problema é dela. O Eterno que dá todas essas coisas. A criação dessa nova religião, proveniente das fileiras da Teshuvah, tem somente causado desunião e conflito, porque vem atacar o povo de Israel gratuitamente. E acaba atacando a gente, acaba atrapalhando o nosso trabalho. Vamos voltar para a Torá e reconhecer nos Bnei Israel, o sacerdote entre as nações, experimentar tudo e reter o que é bom, como fala Rav Shaul. O Eterno é aquele que direciona as pessoas para o caminho. Vamos orar por essas pessoas também. Né? Vamos estudar a Torá. Vamos experimentar e reter o que é bom. Baruch Hashem. No Talmud tem muita coisa que nos mostra que Yeshua é o Mashiach. Quem fala contra o Talmud e pega os textos fora de contexto é porque não conhece o Talmud. Não conhece, nunca leu, só fala mal. Quando começar a crescer um pouquinho na Teshuvah, se Deus abençoar, essa pessoa continuar na Teshuvah e mais para frente, daqui talvez 10 anos, começar a estudar o Talmud, vai quebrar a cara e vai falar quanta besteira eu fiz. O perigo é esse apostatar, porque esse sempre foi... Aí quando vê a verdade lá, alguma coisa boa, diz, meu Deus, eu fiz tudo errado. E aí... E o pior, que ensinou pessoas. Ensinou pessoas a isso e fomentou o ódio contra o povo de Israel. Isso não pode acontecer. Baruch Hashem. Todos precisamos de Teshuvah. Tanto nós, né? Teshuvah se faz todos os dias, né? O Eterno quer que os irmãos vivam em união e não em agressões. O Eterno tenha misericórdia de todos nós.